Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As redes sociais, uma realidade incontornável, já não só das gerações mais novas, mas como realmente atravessou, quebrou barreiras, fez cair muros, não o de Berlim, mas outros, entre gerações. E digo-lhe isto com muita facilidade, porque ainda hoje me surpreendo, por exemplo, quando olho para a minha mãe e vejo-a percorrer o Facebook com o telemóvel, tal qual uma expert qualquer. Mas também nos traz alguns paradoxos, porque pessoas das mesmas gerações lidam de forma diferente com as redes sociais. Caso que eu posso mencionar, o meu pai, que não faz a mínima ideia de como é que aquilo funciona. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E como já deve ter deduzido, vamos falar sobre redes sociais. Porque se na realidade as redes sociais nos trouxeram alguma diferenciação naquilo que era a comunicação social, a forma como recebíamos as notícias, a forma como interagíamos, também não deixa de ser verdade que as mesmas nos colocam muitas vezes com situações que nos levam ao engano, notícias que não são verdadeiras, acontecimentos que realmente não aconteceram e muitas vezes com a capacidade de transformar de tal maneira aquilo que nós vemos e ouvimos que nos parece que foi mesmo verdade. Daí ser importante você saber como lidar com isso e saber como deduzir, saber como analisar, saber como filtrar essas mesmas informações. Uma coisa é certa, isto já aconteceu. Aconteceu quando apareceu a imprensa escrita, aconteceu quando apareceu a rádio, aconteceu quando apareceu a televisão. E todos nós soubemos, e bem, distinguir aquilo que era verdade daquilo que era falso. Hoje em dia, temos que fazer o mesmo. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa que encerra uma semana de conversas. Vamos falar realmente de redes sociais, da sua importância, da implementação que ela tem na sociedade e, de facto, da forma como elas influenciam também as nossas sociedades. E para isso é nosso convidado de hoje alguém que é especialista nesta área, um profissional da área, alguém que conhece realmente todas estas realidades deste mundo virtual que se transforma depois real em que nós vivemos. Miguel Raposo é especialista em marketing, comunicação, redes sociais e empresário com os mais diversos investimentos em diversas áreas. E Miguel, como é a primeira vez que o temos em estúdio, gostava de saber um pouco o seu percurso profissional e como é que chega, digamos, a esta relação de tanta afinidade com as redes sociais. Bem, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Comecei já há alguns anos, há 20 anos, a trabalhar o que na altura era o marketing, o início do marketing digital, com muito ainda, as redes sociais ainda mal existiam, em que era a parte de fazer sites, todo esse lado um bocadinho mais básico, e a evolução é impressionante. Em apenas 20 anos surge o Facebook, surge o Instagram, surge o YouTube, e tudo isso foi aparecendo e eu então fui evoluindo e fui entendendo que realmente havia aqui vários fenómenos a acontecer, desde estes dos influenciadores, o que realmente é isto, os primeiros que começaram a surgir, então fui criando várias empresas,
empresas especificamente só para fazer gestão de marketing e de gestão de redes sociais para várias empresas e outras para fazer a gestão de criadores de conteúdo e toda esta nova geração que realmente influencia muito e que tem um poder muito grande no meio digital. Paralelamente a isso, acabei por escrever também alguns livros, 3 livros neste momento, sobre o marketing digital, em que tento simplificar também aqui e dar a minha opinião de uma forma um bocadinho simples o que é que realmente são as várias redes sociais, os benefícios, a parte errada que também já abordou aqui, e é um bocadinho isso. Pronto, a minha vida tem estado ligada muito realmente ao lado digital e vou acompanhando e é muito giro olhar para trás, 20 anos para trás e ver que realmente uma coisa como o Instagram que não existia quando eu comecei, algo como o YouTube estava a aparecer ainda muito no início e ver hoje em dia o que é que realmente significa as redes sociais, o que é isto. E eu creio que, Miguel, nós inclusive já vivemos algumas transformações dentro das próprias realidades das redes sociais, porque, por exemplo, agora o short vídeo, até o YouTube sentiu a necessidade de começar a criar esse short vídeo. Ou seja, como é que tu lês isto desta dinâmica também de transformação própria daquilo que eram os conteúdos ou a gênese de cada rede social? Eu acho que o digital veio abrir aqui há cerca de 20 anos anda a preparar qualquer coisa, mas neste preciso momento, eu acho que muita gente não tem essa noção do que é que está a acontecer agora. No último ano e neste ano, realmente com a inteligência artificial, nós estamos a viver uma mudança radical, estamos a ver algo que eu posso, na minha opinião, eu comparo à Revolução Industrial, ao que aconteceu, porque realmente muita coisa vai mudar daqui para a frente, o mundo vai mudar, e nós estamos exatamente a passar isso nesta altura. Por isso é um marco importantíssimo, mais do que o aparecimento das redes sociais, a inteligência artificial, para mim, a evolução é impressionante, em poucos meses, em semanas, todos os dias sai uma notícia nova, sai uma coisa nova que está com um crescimento tão grande, e aí sim, eu acho que as pessoas não têm bem a noção do que é que nós estamos a viver. Estamos a presenciar neste momento realmente uma revolução gigantesca. Pronto. Que as redes sociais começaram a ser o início do que hoje em dia, tão sim, está a acontecer algo que vai mudar o mundo da forma como nós o conhecemos. Não tenho dúvidas, daqui a 10, 15 anos as coisas vão ser muito diferentes exatamente por isto, pela forma fácil como se de repente temos uma ferramenta que ela própria cresce e transforma-se, o que é realmente impressionante, porque ela própria, a partir do momento em que foi lançada, é a própria inteligência artificial que ajuda a criar outras ferramentas e outras coisas. E é interessante porque uma das garantias que o ser humano tinha era o seu capital intelectual. Assim, foi daquelas coisas, mesmo, imagina, tens uma ideia para alguma coisa, podes não ter investidores, mas tu tens essa ideia, eventualmente pode chegar um momento em que a consegues concretizar. A inteligência artificial, e se estamos a ir por aqui, vamos deixar que a conversa também nos leve para aqui, a inteligência artificial captura todo o capital intelectual, não só o nosso, como quase da história da humanidade, com a informação que lá está. A questão é essa, que no último ano a inteligência artificial, basicamente as informações todas que nos davam, era baseado em tudo o que existia até aquela altura. Ela não estava a inventar nada. Ela agarrava em tudo o que existia e, na realidade, qualquer coisa que eu pedisse, nem que fosse uma coisa tão básica, quer dizer, quero criar um conteúdo para as minhas redes sociais e quero 10 posts sobre qualquer coisa. Ela basicamente ia analisar tudo o que já foi feito e dava-nos ideias baseado no que existia. A questão é que, em apenas poucos meses, isto evoluiu para começar, então sim, a própria inteligência artificial já está a criar coisas. Já não se limita a olhar para tudo o que é e já está. Há coisas que podem ser fascinantes, realmente o caso da medicina é um dos casos mais impressionantes, que é, nós íamos fazer um TAC, uma coisa qualquer, em que tínhamos um especialista a olhar para aquilo e que demorava se calhar uma semana para nós recebermos um relatório e era baseado na sua experiência do que é que via. Hoje em dia, com a inteligência artificial, ela analisa milhões de relatórios semelhantes em segundos. Em 5 segundos nós temos alguém que é impossível um médico ou alguém ter aquela percepção e consegue-nos dizer logo o que é que possivelmente a gente tem e qual será a cura, se existir, porque já conseguiu fazer a comparação que era impossível fazer isto. Pronto, ou seja, há coisas que realmente são muito boas. E há outras que são assustadoras. Efetivamente, ainda há pouco tempo o Elon Musk disse que em 20, 30 anos mais de 60% dos empregos no mundo inteiro vão desaparecer. Ele já falou em coisas um bocadinho mais, por muito que a gente possa pensar que o Elon Musk realmente tem assim umas ideias loucas, mas ele já está a falar em que o próprio Estado tem que começar a pensar em financiar, um bocadinho como acontece com os regimes um bocadinho menos democráticos. O Estado tem que começar a pagar às pessoas um ordenado, porque tudo o resto vai ser feito por Ele falou no rendimento
mínimo universal Sim, sim. ou qualquer coisa Por assim. isso, isto podemos pensar, isto é uma utopia, isto é uma coisa de alguém maluco. Mas, Não é. mas, Miguel, quem viu um Blade Runner, quem viu, e desculpa o exagero, mas quem viu um Exterminador implacável, um Exterminador com o Schwarzenegger, aliás, neste momento, na altura, quando nós vimos, estás a brincar, neste momento pode estar. Sim, e se tu recuares, e hoje em dia é muito fácil, recuas 20 anos, e vês um filme de há 20 anos, ou vês um filme de há 30 anos, e muitas das coisas que eles achavam que ia ser o futuro, para nós aquilo até já é obsoleto. E estamos a falar, eles estavam a imaginar há 20 anos. Olha o Estou a ver- Minority Report, Sim, o Tom Cruise, que usava o quadro, mas tinha que pôr umas luvas. Nós, no telemóvel ou no tablet, nem luvas sim. precisamos. Não, exatamente. E coisas tão simples como o Regresso ao Futuro, ele estava supostamente em 2050 e as televisões ainda não eram planas. Ou seja, alguém que pensou daqui a 50 anos e não teve sequer, ou seja, nem sequer se imaginava que as televisões podiam ser planas, ainda eram televisões normais, eram gigantes, mas eram normais. E tu começas a pensar realmente, se nós, de há 20 anos, não conseguimos antever os drones, tudo o que está a acontecer, não é? Por isso, a evolução realmente é inacreditável. E é bom ver isto, é bom assistir, é bom saber que estamos a passar exatamente por isso, mas ao mesmo tempo também assusta, Claro. porque nós começamos a pensar um bocadinho realmente até onde é que isto vai, e depois temos o lado, que devemos conversar sobre isto realmente, que é o lado de realmente disto, até onde é que depois está a nossa liberdade, até onde é que está a nossa privacidade, até onde é que nós nos conseguimos proteger, porque é muito fácil de alguém agarrar nesta entrevista, agarrar a minha voz e facilmente a inteligência artificial cria a minha voz sintonizada, que é exatamente igual à minha voz, e ninguém consegue, se alguém mandar um áudio, não consegue perceber que sou eu ou que não sou. E isto agora é que é o grande problema, é como é que nós, coisas tão básicas como locutores, um locutor ganha dinheiro a fazer locuções para anúncios de televisão, de repente, ou para anúncios de rádio, de repente tem uma máquina que consegue simular a voz dele, e que pode dar ali um toque, um bocadinho como os DJs, eu digo isto às vezes a brincar, um DJ consegue lançar uma música que não é dele, porque na realidade diz que tem as alterações feitas por ele, e é aceitável. Então até que ponto agora também vai ser aceitável alguém usar, por exemplo, a tua voz e fazer um conteúdo que vai para o YouTube em que as pessoas acham que és tu, mas não és, isso não tens direito sobre a tua própria imagem, sobre a tua própria voz. Isso de facto faz-nos pensar e é uma encruzilhada em que a humanidade se encontra e a partir daí logo veremos o que é que pode ser a nossa realidade no futuro. Mas atualmente já nos debatemos com alguns problemas e já nem são os criados só pela inteligência artificial, nomeadamente a desinformação nas redes sociais, inclusive muitas vezes até com a utilização de layouts muito semelhantes jornais ou agências noticiosas conhecidas, mas depois a notícia não tem nada a ver com a verdade. Queria que me falasse um bocado sobre esse fenómeno, mas também que tipo de filtros e que tipo de cuidados é que as pessoas podem ter. Acho que ainda estamos na fase em que conseguimos distinguir isso em pequenas coisas. Ainda ontem vi, exatamente no Brasil, ou seja, aparentemente eu estou a ver um noticiário principal do Brasil, mas o que aquela pessoa está a dizer é que há um jogo para o telemóvel que está a ter um sucesso muito grande e que as pessoas todas estão a jogar, etc, etc. Aquilo é um anúncio da própria marca, mas que na realidade está a usar uma imagem real, com uma voz por cima que não é real, mas eu não consigo entender aquilo. Coisas tão... olhando até, por exemplo, o mercado brasileiro é muito engraçado, é muito interessante isso, que faz dobragens, o brasileiro, quase todos na Europa também, faz dobragens, todos os filmes são dobrados. Neste América momento, Latina quase toda também. neste momento é possível, se nós temos um filme dobrado, por exemplo, no Brasil, em que o ator é o Schwarzenegger, por exemplo, em que nós conseguimos fazer com que a voz brasileira tenha o tempo de voz do Arnold Schwarzenegger, como se estivesse a falar brasileiro. O que é impressionante. Isto é impressionante. Mas isto faz o quê? Que existe uma série de empregos que vão desaparecer. Ainda não está perfeito. Mas o perfeito é não é amanhã, não é daqui a 10 anos, pode ser já amanhã. E esta aqui é a grande fronteira. Como é que eu consigo distinguir que realmente aquilo é verdadeiro ou não? A própria plataforma X, Twitter, acabou de barrar e não deixa que ninguém procure pela palavra Taylor Swift, porque realmente havia muitos conteúdos que não eram ela, mas que parecia, era impossível conseguir perceber a diferença. Até que ponto é que o meu medo é esse? Realmente eu acho que isto está a evoluir de uma forma muito interessante para quem utiliza isto no bom sentido, né? Isto é a mesma coisa que
mal comparando-se, o acesso a uma arma nuclear, na teoria, está restrito, e o mundo consegue controlar quem é que tem acesso à energia nuclear e a armas nucleares. Então, de repente, tens aqui nas mãos uma coisa que está incontornável. Ninguém consegue perceber, toda a gente pode usar, e a nova guerra pode muitas vezes passar por aqui, que é realmente esta desinformação, a questão das eleições que agora se aproximam, tudo isto de repente torna-se uma ferramenta e uma arma poderosíssima para conseguires conduzir um país a uma tomada de decisão importante como umas eleições, porque torna-se muito fácil de repente tu criares narrativas que levam a pensar que, que a história é uma... É interessante, porque eu vejo que nas redes sociais acontece exatamente a mesma coisa que acontece na vida real relativamente à reputação de uma pessoa. Que é fácil arrasar a reputação de uma pessoa, mas que depois dá outra vez um trabalho enorme a reconstruir a mesma. Quando era nos jornais, nem toda a gente tinha acesso aos jornais. Quem lia era um grupo limitado, eventualmente. Agora, com as redes sociais, nós temos uma plataforma que não tem sequer fronteiras geográficas. Sim, sim. E as redes sociais às vezes é um simples WhatsApp que nós recebemos de alguém reencaminhar uma coisa e que nós achamos que realmente isto é uma vergonha, reencaminhamos de imediato para mais não sei quantos amigos e aquilo em segundos torna-se realmente num fenómeno e depois na realidade é tudo mentira. E desmentir aquilo, eu não vou fazer repost ou não vou partilhar uma coisa a dizer que é mentira. Pronto, então muitas vezes na nossa cabeça o que fica é o que não é verdadeiro. Não é? Ficamos com aquela noção, aquela pessoa fez isto, mas na realidade aquilo era tudo falso. É interessante porque achas que haverá alguma relação com a quantidade de reposts, ou quantidade de likes, ou quantidade de interações que uma notícia ou uma publicação pode ter relativamente a uma frase que se diz que é uma mentira repetida muitas vezes, pode se tornar uma verdade? Sim, sim, vai muito por aí, tanto que tu agora tens o fenómeno de muitos órgãos de comunicação social têm realmente o polígrafo, têm realmente ferramentas e programas que são os que acabam por ter mais sucesso de se comprovar se aquilo é verdade ou mentira aquela notícia que saiu. Porque cada vez está mais difícil de se provar isso. E eu não estou a ver, sinceramente, a nível de redes sociais, muito interesse de um grupo Meta ou de um TikTok em fazer alguma coisa para mudar as coisas. E é o que me assusta realmente é isto, é a forma como nós conseguimos e como dependemos de uma empresa como o grupo Meta, que é dos Estados Unidos, e temos agora o grupo TikTok, que vem da China a tentar contrabalançar isso, porque um Facebook e um Instagram, um Threads, ou um Twitter /X, que são plataformas americanas, conseguem influenciar o mundo, conseguem fazer o que quiser, conseguem cortar a palavra a um presidente dos Estados Unidos, não é? Como o Donald Trump que saiu da plataforma Twitter na altura. E isto é que é realmente como é que nós vamos gerir isto, porque se nós não temos acesso à informação, não é? A informação é uma ferramenta poderosíssima, se nós não temos acesso a ela, ou se ela é-nos entregue de uma forma, a minha decisão num voto, a minha decisão em gostar de uma pessoa, a minha decisão em criticar alguém, é sobre aquilo que eu recebo. Se eu não recebo a totalidade da informação, vou ter aqui um problema. Miguel, achas que, de alguma forma, e na sequência daquilo que disseste, nós tínhamos que rever também conceitos tão básicos que sempre os tivemos como garantidos, como a liberdade de informação e a liberdade de expressão, porque... eu tenho que assumir, se eu sou um defensor da liberdade de expressão, eu tenho que assumir que aqueles que não concordam comigo ou que têm uma opinião diferente também têm que ter o seu espaço para dar opinião. E o que vamos vendo é uma tentativa cada vez, e muitas vezes camuflado pelo combate à desinformação, de encostar aqueles que são mais incómodos para quem já está no poder, e outras vezes é ao contrário, para quem quer chegar ao poder. Sim, mas a questão é que o grande problema é eu vou confiando em jornais de referência, do qual eu confio que fazem um trabalho e que me estão a passar. Mesmo assim já sabemos os lobbies e o que cada jornal tem, mais um lado, mais direita, mais esquerda, etc, etc. O problema é que a geração abaixo dos 25 anos não vê, não vai a um site ver notícias. O que consome, eu vejo isso pelos meus filhos, né? O meu filho tem 13 anos e o meu enteado tem 11, e eles sabem tudo o que se passou nas eleições do Brasil através do TikTok. Eles sabem tudo o que se passa no mundo através do TikTok. O TikTok é o que os informa.
mas o que lhes chega é vindo de outras pessoas que vão partilhando ainda a sua opinião. Então a opinião deles é formada em função disso. Não é? E tu de repente tens uma criança de 11 anos que está a comentar contigo assuntos da atualidade e fica assim, uau, como é que sabes isso, etc, etc. Mas já vem com uma influência, já vem com uma opinião de alguém que... Porque no fundo eles não ouviram uma notícia, não, eles ouviram tem uma opinião. né? E formam a opinião deles baseada nisso, o que é incrível. E uma das questões que eventualmente também nós deveríamos ter algum cuidado é que muitas destas redes sociais ou a forma com que esta informação chega a nós chega com aquelas manchetes bombásticas, aqueles títulos ou os clickbaits que às vezes acontecem. Isso é o mesmo que só ler, digamos, as manchetes de um jornal. Não quer dizer que eu esteja devidamente informado. Sim, sim, sim. Eu dou muitas. Eu gosto muito de ir às escolas para sentir um bocadinho. E na altura das eleições brasileiras, uma escola de miúdos de 12, 13 anos, estava a explicar um bocadinho que é as redes sociais e perguntei, relativamente às eleições brasileiras, quem é que eles gostavam mais. Estamos a falar de uma escola portuguesa, um colégio português, em que todos os miúdos começaram a gritar Bolsonaro. Porque é quem está forte nas redes sociais. E tu ficas a pensar, ok, eles nem sequer veem um telejornal, têm 11, 12 anos e o que lhes vem à cabeça é o Bolsonaro, como está a acontecer com o Trump, como está a acontecer em Portugal com o Chega, porque efetivamente pode não ser um perigo no sentido indiferente, quem vota em quem, pronto, Claro. porque mais ninguém está lá. Mas eles Os outros partidos não estão lá. Uhum. Por isso, todos aqueles miúdos que têm hoje em dia 10 anos, daqui a 10 anos, quando tiverem 20 e quando forem votar, a cabeça deles, da mesma forma, mas isto é transversal também às marcas, está a acontecer. Há marcas que estão a morrer porque não estão nas redes sociais, porque não estão a falar com os mais novos. Se uma criança de 11 anos, dou muitas vezes esse exemplo da Levis. Nós perguntamos a uma criança de 15 anos, 12 anos, 18 anos, se gosta da marca Levis, a marca não existe no digital, desapareceu. Muitos deles nem sequer sabem qual é a marca. A minha referência da marca é a referência para um jovem diz que vai-me dizer outra marca totalmente diferente porque é aquilo que ele vê, é aquilo que ele consome. E isto... Já lá vai a geração em que usávamos Levis para chamar calças de ganga. Em vez de dizer calças de ganga, eu vou usar umas Levis. Mas isto está-se a passar que realmente nós estamos a ignorar completamente que esta geração mais nova daqui a 10, 15 anos, que vai estar nos seus 20 anos, 25, toda a percepção da realidade do que é que são marcas, do que é uma marca de luxo para eles, do que é uma marca de referência, está a ser moldado agora. Olha, e, Miguel, deixa-me aproveitar isto que eu, o ano passado, fiz uma viagem que eu já assumi aqui no programa várias vezes, mudou a minha forma de ver e pensar. Fiz uma viagem à China e a China está lá. Os jovens chineses estão lá. Eles têm aquele WeChat, que é tipo um WhatsApp, que é um all-in app. Fazem tudo com... Eu sentia-me envergonhado nas lojas a pagar com dinheiro. E a China, e o Elon Musk, mais uma vez, também já veio alertar para isso, o algoritmo do próprio TikTok na China é diferente do algoritmo para o resto do mundo. Enquanto o resto do mundo recebe conteúdo que em nada acrescenta-nos ao nosso dia-a-dia, que são brincadeiras, são prejuízos, são tendências, na China eles filtram e os miúdos só recebem informação. Literacia financeira. São moldados. E a forma como a China está a chegar, já com... Não há nada que não diga Made in China, não é? Já começas por aí. Agora, de repente, começaste com a invasão dos carros chineses. Deste fim de semana estive em Itália e é impressionante a quantidade de carros chineses que já saiu por ali. E voltando a falar no Elon Musk, ele recentemente disse que não vai ser possível se não houver esse travão. Então, se é a China que produz mais de 80% de tudo que se faz no mundo, quando são eles, porque eles antes só produziam as peças. Não é? E nós montávamos. As fábricas alemãs montavam os carros, mas metade das peças vinha da China. A partir do momento em que se ousa montar, não é? Depois dizer, isso é um telefone, esse telefone é chinês. Mas um iPhone é completamente produzido na China. Por isso, o iPhone se é produzido na China, porque é que uma marca chinesa não pode ter um telefone com a mesma qualidade? Eles já fazem um iPhone. Não é? E a questão agora começa aí. Começa que eu acho que, mais uma vez, a China... vai ter um papel fundamental e está-nos a conquistar muito por isso. E não achas que, de alguma forma, e utilizando isso que disseste relativamente ao TikTok, não achas que, de alguma forma, eles estão a mostrar, olha, o caminho tem que ser por aqui com,
termos atenção ao conteúdo que disponibilizamos aos nossos jovens. Vou-te dar um exemplo. Eu, quando estive lá, soube que o governo chinês tinha enviado uma missiva para todos os operadores de jogos online, que todos os menores de 16 anos só podiam ter 3 horas de jogo online por semana. Eu acho que faz todo o sentido. A questão é como é que tu, como também já se fala no Europeia, da mesma forma, acho que há um país já implementa lá isso da mesma forma. Tu dizes que é proibido fumar para quem tem menos de 18 anos, é proibido beber, também já se fala na questão de ser proibido um jovem ter um telefone até aos 16 anos, ninguém pode ter um telemóvel, porque realmente é um vício. E acaba muito por ser esse grande problema que começa aqui agora a aparecer, que é realmente... E depois que tu, de repente, aparecem temas que são completamente estranhos. Já falas nos Estados Unidos, fala-se em que querem dar dinheiro aos miúdos que vão à escola e que não faltam. Começas a pensar, espera aí, então agora um miúdo para ir à escola tem que receber dinheiro, porque é um sacrifício ir à escola, mas porque é que eu tenho que trabalhar, porque é que eu tenho que... Em vez de transformar a escola... por isso é que eu acho que a China está a fazer tudo bem, e está a levar, e está realmente de repente a transformar. Estamos a falar que daqui a 20 ou 30 anos, praticamente metade do mundo, só com o crescimento da população... E tu achas que nós aqui na Europa, isto que eu vou dizer no programa em que estamos, a minha produtora está a olhar para mim, mas vou dizer isto com calma. Esta nossa tendência de gritar logo, aqui é o rei, estamos a tirar liberdades. Somos nós que estamos a perder a percepção, digamos, deste buraco negro para onde a falta de filtragem nas redes sociais nos pode estar a levar. Eu acho que o perigo e saber realmente fazer esse limite é que é muito complicado, porque se por um lado eu também adoro de redes sociais e gosto de ver, olho para os meus filhos e olho como isto estás tudo, e eu próprio acho que tem que começar a haver limites. A questão é quando tu começas a dizer, ok, vamos dar o exagero ao contrário. Agora, de repente, a lei do tabaco. Por exemplo, países que dizem ninguém pode fumar a partir de agora. Quem tem 18 anos já está proibido de comprar tabaco e vai crescendo, ou seja, tem 25 e continua a ser proibido, para nunca mais existir tabaco na vida. E começas a pensar, há coisas que nos estão a limitar de uma forma realmente, já não tenho direito, não é? Não é? Já vou conduzir e querem que o carro ande à velocidade que ele quer. Pronto, também gosto de ter a minha liberdade. Agora outra coisa, pronto, por isso é que isto depois começa tudo a ficar muito complexo, não é? Outra coisa é realmente a liberdade em excesso, ou pelo menos a informação que não é filtrada, que é dada a uma geração muito nova e que está a ser moldada, torna-se muito complicada. E eu cada vez mais, e noto isso pelos meus próprios filhos, não é? Que acho que tem que haver um travão. E esse travão é muito difícil de ser dado, porque vem logo a questão de direitos, etc, etc. Não é? Se tu tens direito a decidir o que queres, há muitas coisas aos 12 anos, porque é que não podes ter telemóvel? Porque é que não podes estar nas redes sociais? Se uma conta no TikTok só tens de ter 14 anos, mas os miúdos de 10 anos têm, a culpa é dos pais, não é? Onde me incluo. E cada vez mais tu vais vendo estes fenómenos, não é? Quando o telefone tornou-se uma arma, acaba-se por tornar uma arma perigosa. Como é que nós limitamos isto? É muito difícil. É muito difícil esta questão. Até porque tornou-se uma ferramenta absolutamente essencial, só que não tu é? começas, sim. A questão é que depois... E que tal telemóveis, por exemplo, sem redes sociais? Não sei, que sirvam só para a comunicação. São E depois lá terão o telemóvel. Tu começas a ter essa questão mesmo nas escolas, não é? Que a inteligência artificial é muito gira, mas tu fazes o teu trabalho de casa por completo, não é? E quando tens alguém que precisa de ele próprio procurar, não é? Como nós, no meu tempo e no teu, com certeza, que tínhamos que agarrar numa enciclopédia, num livro, pesquisar, não sei o quê, isso obrigava-nos a entender, a estudar, não é? Hoje em dia, quando tu fazes uma pergunta ao ChatGPT, qual é a solução para isto, ele responde, tu nem sequer assimilas, ou se colocas a resposta, mas se calhar daqui a 2 horas eu pergunto qual foi a resposta que tu deste, ou como é que lá chegaste, ele não sabe. E ver toda a nossa capacidade de troubleshooting de problemas também passa por aí. Sim. Quando nos confrontamos com eles, não temos mais ninguém a quem recorrer, somos nós que temos que encontrar uma Sim, torna-se solução. difícil. Eu próprio recebo todos os dias recebo 2, 3 currículos e muitas das cartas de apresentação eu já percebo que são feitas pelo ChatGPT porque são muito semelhantes. E já contratei uma pessoa que eu depois percebi que ela não era, e tu começas a perceber, ok, os skills dela não eram, vinham de uma plataforma e não dela.
Então, para isso não preciso de contratar. Claro. Pronto. E começa a ser esta dificuldade, não é? Quando tu começas, e nós a nível de escola, acho também que estamos a começar a cometer esses erros, começas a facilitar demasiado os miúdos, começas o nível de exigência, já não é preciso fazer testes para nada, já não é preciso, tudo é muito facilitado. Isto vai ser-nos muito caro daqui a uns anos, daqui a 20, 30 anos, tu vais ter realmente uma geração que vai ser muito complicado de colocares a trabalhar. E eu já noto isso quando contrato alguém, que o nível de exigências, não estou a dizer que eu era explorado quando tinha 18 anos, mas sabia para o que é que ia e tinha que trabalhar para conseguir as Claro. coisas que consegui. E acho que fez-me bem. E hoje em dia, se tu dizes E, isto, há uma e, geração toda cá em cima a dizer e que nós não, que não nós temos tivemos. direitos, temos, se quiser estar em casa, estou em casa, todos querem tirar sempre um ano sabático e ir viajar. Assim, Nós não tivemos as notas que tivemos por favor ou porque ninguém podia chumbar, sim, não é? sim. Nós tivemos porque. E eu acho que isto vai ser-nos muito caro. Isso daqui a uns anos vai, juntamente com esta evolução da inteligência artificial, as redes sociais como estão neste momento, nós vamos ter uma geração, e já me assusta, mais uma vez, numa escola, miúdos de 16 anos, 18, fiz uma pergunta tão básica quanto esta: qual é a capital de Espanha? Nem 80% acertaram. Percebes? Tu a fazer uma pergunta de cultura geral, e tu vais a uma escola e começas a fazer estas perguntas, para nós são básicas, eles não estudam já. Claro. Percebes? Mas aí eu também coloco-te outro desafio. Não será também tempo de assumir que alguma parte dessa informação que a escola nos dá, a escola deve dizer-nos, não, esta informação está disponível neste sítio, porque nós carregamos em nós, e não estou a dizer que é mau ter cultura geral, antes pelo contrário, é bastante bom, carregamos em nós uma série de informação que memorizámos e que ainda hoje, eu, passado 50 anos, onde é que eu posso utilizar isto na Não, minha vida, não é? mas isso acho que isso aí devia de mudar, com certeza, não é? É porque há muitas coisas que se aprende na escola, em que somos obrigados a saber, não é? Como há 50 anos tínhamos de saber o nome dos rios todos de Portugal, as estações de comboio, há coisas que não fazem sentido, como é óbvio, não é? Agora, a questão da literacia financeira é super importante e não há nada que faça. E eu vejo isso, o meu filho às vezes está a estudar coisas que eu tenho que estudar para me lembrar daquilo, e é como tu estás a dizer. Eu depois chego à conclusão, eu nunca na vida usei isto, não é? Há algumas coisas, obviamente, que fazem sentido. Quer dizer, estamos a falar de coisas, os ângulos, os não sei o quê, e às vezes dou-lhe esse exemplo quando eles dizem, isto não vai servir para nada. E eu faço o contrário, digo, não, olha, no meu dia a dia, sei lá, questão de matemática, estou todos os dias a utilizar a calculadora, saber como é que se faz uma fórmula. Obviamente que, mais uma vez, o chat GPT e todas essas coisas hoje em dia facilitam imenso, mas mais importante facilitar é nós entendermos, porque nós precisamos realmente a nossa cabeça precisa de perceber como é que lá chegou, e isso é muito importante, porque ajuda-nos a raciocinar e ajuda-nos a pensar para outras coisas mais à frente, e os miúdos estão a perder essa capacidade. A solução tem que ser sempre, o Google é a resposta para tudo, o chat GPT é a resposta para tudo, e eles pela cabeça deles cada vez estão a ficar mais preguiçosos. Então, quando este sentido que nós precisamos realmente, não é? Quer dizer, daqui a 40 anos vamos ter alguém a governar um país que vai ao chat GPT perguntar o que é que tem que fazer, sabes? Alguns eu aconselhava. Pois, Alguns eu aconselhava. Vai definir as políticas Faz públicas, sentido, deixa pronto, o sim, chat GPT dar alguma informação. Olha, e já que falas nisso, de facto, há quem diga que as redes sociais, de alguma forma, também colocam as democracias em xeque e a necessitar de rever alguns dos seus procedimentos. Mas recordo-me, de facto, quando foi a eleição de Donald Trump, a disputada com Hillary Clinton, de ter havido a ideia de que tinha existido uma interferência da Rússia através das redes sociais na eleição de Donald Trump. Só para sabermos, 4 anos depois, sensivelmente, que afinal era uma notícia falsa que tinha nascido dentro da própria campanha de Hillary Clinton. Mais uma vez, é que parece fácil acreditar muitas vezes naquilo que depois comprovadamente não é verdade. Achas que o facto de termos que, ou estarmos cada vez mais reativos a tudo o que acontece, facilita, digamos, as notícias falsas e esta tensão que se criam nas democracias? Acho que sim, as redes sociais, pronto, aí são, principalmente agora na época que estamos a viver com eleições tanto nos Estados Unidos como em Portugal, como agora as regionais, e nota-se claramente que as redes sociais têm um poder gigante. E eu não acredito, pelo que eu vou vendo nas redes sociais, e acompanho muito esse nome, principalmente no X, no antigo Twitter, eu acredito que nenhuma sondagem
principalmente para as eleições em Portugal. Nenhuma sondagem reflete o que vai efetivamente acontecer. Acho que vai ser uma surpresa completa exatamente pelas redes sociais, por tudo o que se passa ali, pelo que tu estás a observar e ver, e se és um bocadinho atento, tu vês realmente que há, e todos estes fenómenos vais vendo, das manifestações dos polícias, pois é um bocadinho apagada da comunicação social tradicional, mas na realidade nas redes sociais tem uma dimensão gigantesca, ligada sempre a grupos e a partidos muito específicos. Eu acredito muito que quando alguém te liga a perguntar qual é o partido que tu vais votar, tu vais dizer aqueles dois óbvios por uma questão de vergonha de assumir qual vai ser o teu verdadeiro voto, e vamos ter uma grande surpresa nas eleições. Por tudo o que se está a ver e as redes sociais têm sido muito pródigas disso, não é? Com os dois candidatos principais, com os escândalos todos que estão a acontecer, com o que aconteceu na Madeira, etc, etc, começas a pensar qual é a alternativa a isto, porque tu só vês uma das últimas informações em que dizia que o Chega, neste caso, que é o partido que estamos a mencionar e que já mencionámos que está mais ativo nas redes sociais, apresenta o maior número de percentagem de voto assumido dos jovens. E os jovens, de facto, estão nas... eu diria que são os únicos que assumem sem qualquer tipo de questão que vão votar Chega, quando no dia-a-dia e nas conversas que eu vou assistindo, e estou num café e ouço alguém a falar, percebo claramente que aquela pessoa vai votar no Chega, mas possivelmente não assume. E eu acho que há muita gente... Foi algo que aconteceu também com o Trump, era o chamado voto tímido, quando se telefonava para saber, a pessoa dizia que não sei em quem vou votar, e depois votava tanto. Mas este fenómeno, de facto, não podemos dizer que seja exclusivo das redes sociais. Nós conhecemos partidos políticos que têm chavões muito bonitos, pois quando olhamos para os dados as coisas não são de acordo com aquilo que está a ser dito. Achas que a demonização também das redes sociais pode estar a acontecer eventualmente para afetar a quem lá tem mais importância? Sim, isto é um jogo político. É um jogo, sim, acho que é um bocadinho isso, e acho que, quer dizer, no mesmo dia que o AD lança uma campanha gigantesca a nível de ruas e de outdoors contra a corrupção, sai o escândalo da Madeira. Quer dizer, isto depois, em termos de aproveitamento político, o que aconteceu agora há pouco tempo também com o IKEA, que de repente transforma-se aquilo como se fosse uma campanha da direita. Ok, mas é uma campanha publicitária. São pessoas... que aí também, e na publicidade também vamos vendo muito esses fenómenos, que é realmente um bocadinho do descontrole. Não vou dizer se é bom ou não, se a campanha for... Primeiro é uma campanha normal, mas a forma como tudo que tu fazes hoje em dia é logo escrutinado e vão logo olhar, e isto tem um objetivo, isto está ligado a um partido. Não podes dizer nada que não te digam logo que tu tens um objetivo. E logo a seguir, no dia a seguir ou 2 dias depois, um determinado jornal muito conhecido, daqueles que nós achamos que sim, vem falar sobre o do IKEA, das pessoas que são insatisfeitas. Nazi, não sei o que tinha sido nazi, pronto, mas isso... E se uns fizeram um estudo de repente, a dizer que os clientes do IKEA são insatisfeitos porque são clientes e trabalhadores porque têm que ir às caixas pagar. Sim, muito de repente, não é? Tu ficas a pensar, mas isso existe em todo lado. O interessante disso é que, mesmo após o famoso anúncio da estante dos 7.800, é o valor correto, 7.800, aparece o cobertor dos coligados. Ou seja, eu creio que a própria comunicação e marketing do IKEA teve o cuidado de dizer, atenção, não pode ser só a uns, temos que chegar a 7.500. 75.800. Chamei a matemática. Mas depois houve um qualquer que disse, não, aqui cabe muito mais do que 75.800. E na realidade, olha, na Madeira, não sei onde é que estava um colchão qualquer com 100 mil. Epá, isto é incrível. E voltando à comunicação do IKEA, que inclusive tiveram o cuidado de chegar a quase todo o espectro político, não ficar focado num episódio real. Uma campanha criativa, pronto, que de repente se transforma realmente como se fosse uma... E aqui vê-se o poder das redes sociais, não é? Aquilo de repente transforma-se, fica viral, todas as pessoas começam a partilhar aquilo, mas só agarraram especificamente na questão da prateleira porque era o mais fácil e óbvio.
em termos de, se fomos agora, saímos fora daqui de questões políticas, para o IKEA isto foi, quer dizer, o investimento de mídia, na realidade, com a propagação toda daquilo, não tem preço, não é? A forma como foram falados. Uns mapisitos, não é? Numas Sim, paragens e de e repente tal. faz uma campanha que se calhar custou 100 mil, que na realidade tem um valor estimado de mais de 1 milhão ou 2 milhões de investimento, porque aquilo chegou a todo lado, notícias, quer dizer, até não é publicidade, mas estava nas capas dos jornais todas. Um, Agora, há este lado que eu acho que as pessoas também hoje em dia se ofendem com uma facilidade muito grande. Tu não podes dizer uma crítica, seja ela construtiva, pronto, normalmente são construtivas, e eu sinto isso também na pele, não é? Faço uma crítica construtiva e sou logo insultado. Mas tu não tens o direito de falar. Qualquer pessoa, Até quando o fala. humor tem sofrido com Não, isso. sim. Até o humor. E isto, tu começas a juntar todas estas coisas e assusta realmente o caminho que isto me está a levar, e como as pessoas cada vez estão mais intolerantes a tudo, reclamam por tudo, facilmente tu vês, deixam críticas nos restaurantes por coisas às vezes parvas. Como diz, este fim de semana estive em Itália, e quando ia a algum restaurante, faço aquela coisa que toda a gente, pelo menos que normalmente se faz, ir ver ao Google, ver qual é o restaurante e vejo as críticas, e muitas das críticas eram coisas, tu ficas a pensar, a sério que alguém reclamou por causa disto? E realmente as pessoas estão muito, querem, sou eu, está tudo centrado em mim. E se demoram mais 5 minutos, vou já criticar, e vou já falar, vou fazer queixa, vou já fazer uma história, vou já criticar, fui atacada, isto é não sei o quê. Pronto, e isso é o que me assusta, realmente é juntar tudo isto, é as próprias pessoas em si. É um Acho que caldeirão estão, de ingredientes complexos. Olha, e deixa-me aproveitar e vamos só ficar aqui na campanha do IKEA, só para depois ver o quão rapidamente muitas vezes as redes sociais transformam a realidade em algo que já não corresponde sequer à postura da marca. Depois, passado alguns dias, já vi um anúncio que menciona o IKEA, com as cores do IKEA, com Miguel Albuquerque, a dizer: nos nossos móveis não entra o bicho da madeira. E é aqui onde muitas vezes os utilizadores menos preparados acabam por achar que o IKEA agora também sim, está a sim. fazer uma Não, campanha. eu apanhei também 2 ou 3 que à primeira vista parecia, e isso hoje em dia com as ferramentas que há, realmente à Claro. primeira vista parecia que era a continuidade da campanha, mas na realidade já eram brincadeiras, já eram memes sobre aquela campanha, mas efetivamente as pessoas mais distraídas se calhar acham que o IKEA continuou com aquela linha. E E achas isso é onde eu desculpa. acho, a questão é um bocadinho esta. Como é que nós, ou como é que uma plataforma consegue, porque aquilo, na teoria, quem fez aquilo foi uma brincadeira. Isso tem legitimidade para isso, mas está a utilizar uma marca, não é? Até que ponto é que nós conseguimos proibir e dizer que não é censura por proibir alguém de partilhar uma brincadeira? Mas isso é um trabalho das plataformas. Mas o X, a plataforma XY, a plataforma X, o antigo Twitter, começou pela primeira vez a fazer isso. Quando compartilhas alguma notícia e eles sabem que aquilo é baseado numa fonte ou é baseado em alguma coisa que não é real, eles colocam logo em baixo a dizer exatamente, atenção, que esta notícia está relacionada com isto e com isto. Por isso, já estão a fazer essa tentativa. Pode-se criticar muito o Elon Musk, mas é a primeira plataforma, quando partilhas alguma coisa que não é real, em que ela própria vai validar, tipo um polígrafo, vai validar e vai dizer, atenção, que esta partilha pode até ser minha, e já me aconteceu isso, que eu partilhei uma coisa, a achar que estava a partilhar uma coisa real, e ele próprio corrigiu-me com uma nota logo por baixo da minha publicação, a dizer que esta publicação foi desmentida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isto é muito importante, pronto, por isso eu acho que este é o caminho. Achas que também deveria haver, e nós sabemos que de facto algumas dessas plataformas não querem fazer isso porque é o que cria a dinâmica das interações, mas achas que seria algo descabido a nossa, uma conta na rede social anexada e indexada a uma pessoa real? Ou seja, não só aquela validação, mas de facto a pessoa não ser só a pessoa do Facebook, ser a pessoa real com o número Sim, e tudo. o Twitter tentou fazer isso, mas às tantas aquilo saiu ao lado, porque qualquer pessoa consegue. O Twitter e as plataformas têm que dar dinheiro. Por isso, a partir do momento em que o Instagram, onde ganha mais dinheiro, foi a partir do momento em que disse que qualquer pessoa podia comprar o selo azul para provar. Por isso, fazem uma fortuna por mês, não é? Fortunas. Não é? Se considerar que cada custa 16 euros e tem, acho que era 50 milhões de selos verificados, a 16 euros cada é muito dinheiro. Não é? Por isso, aquilo mais uma vez, estamos a falar de plataformas que ganham dinheiro com isso.
E a forma como eles validam e verificam não é assim tão óbvia quanto isso. Por isso temos aqui este grande problema. Temos aqui realmente duas, três grandes plataformas, o TikTok, a Meta, com o Facebook e o Instagram e o Twitter X, que acho que podiam fazer muito mais. Podiam fazer muito mais para validar, para bloquear. Se tu escreves uma coisa a brincar, a dizer hoje o meu filho partiu-me não sei o quê, partiu-me qualquer coisa, só me apetece matá-lo. Se tu dizes isso num desabafo de coisa, levas logo o Twitter, ou neste caso o Instagram, bloqueia-te logo o conteúdo e recebes logo um aviso. Mas aquilo é um contexto de brincar, Claro. não é? Em que ele não tem, o filtro dele é, se escreveste a palavra matar, então pronto, é logo, o conteúdo é logo bloqueado. E achas que esse também é o limite da inteligência artificial? É a incapacidade de entender sim, o contexto, de entender, o sim. contexto emocional Sim. com que dizemos as coisas. Sim, porque se na realidade o que faz alguém ter sucesso nas redes sociais é o storytelling, e eu estou a seguir aquela pessoa e eu vou, por exemplo, no caso dos stories, vejo 10, 15 stories daquela pessoa e sei o que é que, até que momento é que aquilo aconteceu, aquele post específico, e de repente o Instagram bloqueia completamente uma conta porque ele próprio não analisa uma coisa específica. E isso a inteligência artificial pode lá chegar, não estou a dizer que não vai chegar, mas ainda é complicado e vai ser sempre esse limite. Ou seja, proíbe dizer matar, bloqueia o teu conteúdo, mas se calhar se tu des uma informação muito pior sobre outra coisa qualquer, já passa e já não liga. Ou se partilhas uma notícia falsa que não é comprovada, já não te chateia. Então esse para mim é o grande limite, como é que nós vamos resolver esse problema. O problema, a solução fácil era vamos acabar com as redes sociais, resolvemos os problemas todos. Mas como não conseguimos acabar com as redes sociais, torna-se muito difícil. Pode ser que os livros que estavam numa determinada prateleira ao pé do dinheiro começassem a ser lidos, não é? Sim. Quem sabe deixava esse assunto para segundas núpcias. Miguel, nós estamos sensivelmente nos últimos 3 minutos. Obviamente há tanta coisa nas redes sociais que nos ajuda e que nos inspira. Pessoas que viajam, que mostram lugares bonitos onde vão. Outras pessoas que vão a determinados restaurantes e partilham a sua experiência connosco e fazem-nos tomar decisões também nesse sentido. Ainda há espaço para esses conteúdos e valorizarmos esses conteúdos. Eu acho que naturalmente nós fazemos um bocadinho, e esses conteúdos são aqueles que nós às vezes os que gostamos de ver porque nos tiram, que nos tornam mais felizes. O sonhar estar num sítio, sonhar ir àquele restaurante, sonhar fazer uma viagem, e esses conteúdos são realmente aqueles que eu acredito muito que cada vez mais, senão não acredito neste mundo, não é? Claro. Tem que ser que alguma coisa está a ser bem feita, não é? E obviamente depois temos os outros, temos que começar a filtrar. Acho que isso vai partir muito de nós. O que me preocupa a mim não é tanto uma geração de 25 anos para cima, porque eu acho que ela tem essa capacidade para perceber que agora só me quer divertir e olhar para o TikTok e ver receitas e ver viagens e ver não sei o quê. É uma geração mais nova que não faz esse filtro. Pronto, para mim o perigo está aí. E eu começo a achar que se calhar faz sentido começar a bloquear o acesso a redes sociais, mas de uma forma realmente obrigatória. Se fumar faz mal, se beber faz mal, porque não pensar um bocadinho nisso também. Tu surpreendes dizendo-me isso, não é? Um profissional Estou a falar de da 16 área. anos, percebes? Que não, acho que 16 anos, 14 anos, acho que devia haver um limite para conseguirem aceder à informação que lhes pode moldar o caráter, que lhes pode fazer ser pessoas diferentes no futuro. E tem que ser a escola a fazer isso, não as redes sociais. Os miúdos têm que ser educados por professores e educadores e não pelas redes sociais. E mais uma vez, achas que de alguma forma o papel dos pais e da escola vai ser absolutamente essencial? Porque muitas vezes também não quero cair naquela ideia de que o Estado é que nos dá todas as diretrizes. Nós temos consciência do que é eventualmente o melhor para determinadas fases de crescimento dos nossos filhos, não é? Quando muitos pais acham que é os professores que têm que educar os filhos e não são eles, não é? Começas logo aí com um problema, não é? Quem tem que educar os filhos somos nós em casa. Os professores estão lá, obviamente, para fazer uma ajuda muito forte, mas não são os educadores. Não é? Os encarregados de educação e os educadores somos nós. E o problema muitas vezes começa já e começa em casa, nem sequer é na escola. Muito bem. Miguel Raposo, muito obrigado por ter estado aqui connosco esta sexta-feira que encerra a semana. Eu espero que você também tenha gostado desta conversa. Não vá correr fechar as suas contas Facebook, Instagram, TikTok.
mas se calhar, olha, o que seria interessante era partilhar algumas das ideias que o Miguel colocou em cima da mesa, ou então, quem sabe, inclusive, é rever este programa com os seus filhos, ouvindo aqueles que são os alertas e também aqueles que são os pontos positivos que foram apresentados pelo Miguel Raposo hoje. Resta-me agradecer-lhe, convidá-lo para visitar o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, faça a subscrição, carregue lá no sininho para receber as notificações e eu conto consigo depois na segunda-feira para mais um Isto é o Povo a Falar. Um ótimo fim de semana, muito obrigado e até segunda. Obrigado.